O negócio é o seguinte, tier list dos narradores do futebol brasileiro. Sim, dessa vez a tier list não vai ser sobre jogador, nem sobre treinador e nem sobre nenhum clube. Vai ser sobre o pessoal que dá emoção ao jogo, sim, os narradores. Eu tenho aqui 30 dos principais narradores do Brasil e eu vou elencar eles nessa tier list onde eu tenho 5 categorias, sendo elas a categoria GOAT, onde vai ter no máximo 3 narradores, craque da voz, baita narrador, narrador de videogame e mudo de canal. Então bora começar aqui, tá numa ordem meio aleatória, a gente já começa com Luiz Roberto, que hoje dá pra se dizer que é o principal narrador da Globo. Toni Kroos, ele bateu! O cara é o narrador 01 do principal veículo de comunicação do Brasil, tá com moral Luiz Roberto, que é um narrador antigo já, desde que eu me conheço por gente, eu já conheço o Luiz Roberto, não sei, sabe aquele narrador que tu não consegue identificar quando que tu conheceu ele, porque ele tá presente em toda a tua vida? É o caso do Luiz Roberto, é um cara que tá na Globo há muito tempo, e hoje narra os principais jogos da emissora. Eu gosto do Luiz Roberto, gosto do estilo de narração dele, gosto da voz, eu acho que ele tem um timbre de voz bacana, gosto bastante, sem contar que ele volta e meia protagoniza bons memes, né, como aquele... Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. É um grande narrador e muito carismático, né? Pra mim, eu vou deixar aqui por enquanto em craque da voz. O próximo aqui é o Gustavo Villani, que hoje tá no Grupo Globo. Ele antigamente fazia parte da Fox Sports, mas se destacou muito e o Grupo Globo foi lá e contratou. Na última bola praticamente da partida. Aí o Everton Ribeiro escapa da marcação do Luan. Luan vem, toca pra trás, René cruzou, Lincoln! Gol! Sem contar também que ele narra o FIFA atualmente, que é uma posição de muita hierarquia hoje, que é narrar o principal jogo de futebol que a gente tem. Ele está substituindo o Thiago Leifert no FIFA, é um bom narrador, eu gosto do Villani. Assim, eu sou colorado e todo mundo que é colorado vai entender o que eu vou falar. A gente tem uma rusga, um desafeto com o Villani por causa daquele gol que ele narrou do Corinthians em cima do Inter, em que quando sai o gol do Corinthians, ele não grita gol, ele grita põe no DVD. Todos nós colorados ficamos de cara com o Villani, mas a gente não pode se deixar cegar pela emoção e tem que admitir que ele é um baita narrador e pra mim também é um craque da voz. A próxima aqui é a Renata Silveira. Tá valendo, 2 na marcação em cima dele, D'Alessandro tentou o domínio, ficou livre, perna esquerda! D'Alessandro! A primeira mulher que a gente tem aqui na tier list, e aqui a primeira polêmica, né? Eu sei que a maioria das pessoas hoje não gosta das narrações femininas, eu também no começo era assim, muito por conta de não estar acostumado a ouvir uma mulher narrando, mas vamos ser sinceros também, tem mulheres que narram tão mal que mesmo se eu ouvir durante 100 anos eu não vou conseguir gostar. Não é o caso da Renata Silveira, tá? Eu acho que ela é uma boa narradora. O pessoal pega um pouco no pé, eu acho que é exagerado a rusga que o pessoal tem com ela, eu acho uma boa narradora, sem contar que ela é gatinha também, né? Eu vou deixar aqui na categoria, eu tô entre baita narrador e narrador de videogame, tá? Eu vou deixar aqui em baita narrador, talvez eu desça ela depois, tá? Mas bora seguir aqui. Milton Leite, onde é que anda o Milton Leite hoje em dia, cara? Ele saiu do Grupo Globo, né? Eu acho que ele tava narrando na UOL, o Campeonato Paulista. Agora eu acho que ele não tá narrando em nenhum lugar. Boa jogada por dentro, Bruno Henrique girou pra cima da marcação, tocou pro Danilo, de calcanhar, que jogadaça, Lucas, golaço! Golaço! Gol! É um grande narrador, né? Foi talvez o principal narrador do Sport TV durante 20, 30 anos. É um cara que narra bem, ele narrou o PES também, mais um que narrou jogos eletrônicos. É um baita narrador, ele narrava jogos da seleção, principais jogos que passavam no Sport TV, era ele que narrava, um cara muito bem humorado, ele gostava de ter esse tom cômico nas narrações, ele fazia muitas piadas, ele tinha vários bordões como... Opa! Que beleza! E aquele outro... Que fase do Real Madrid! E aquele outro...
agora eu se consagro. Sem contar que ele protagonizou uma das melhores gafes que eu já vi na TV brasileira. O Rogério Ceni é chato pra caralho, por isso. Gosto muito dessa sinceridade do Milton Leite, gosto dele como narrador. Pra mim, é mais um que eu coloco no craque da voz. Próximo aqui é a Natália Lara, mais uma mulher que a gente tem aqui, mais uma mulher do Grupo Globo. Mas o Brasil vai criando mais. Chega de novo a Caroline. Vai daí, Caroline! Gol do Brasil! E essa aqui, diferente da Renata, eu não consigo gostar muito, tá? Não por ser mulher, mas eu não gosto da voz dela. Eu acho que ela não... Eu não curto muito o estilo de narração, acho que ela perde o time da narração em alguns momentos. Não consigo gostar, tá? Eu acho que é mais pessoal meu. Não sei se vocês gostam dela narrando, mas eu não curto muito. Eu, pra mim, vou colocá-la aqui na categoria mudo de canal, tá? O próximo aqui é o Luiz Carlos Júnior. Lá vem Flamengo, querendo o terceiro pra terminar bem o jogo. Arrascaeta de bicicleta! Gol! Que eu acho que é um baita narrador, ele é um narrador do Sport TV, já tem um bom tempo, hoje eu acho que ele é o principal narrador do Sport TV, os principais jogos do Brasileirão é ele que narra, é um baita narrador, gosto muito dele todo jogo tentando forçar para citar o Fluminense, porque quem não sabe, ele é torcedor do Fluminense, sem contar que eu gosto muito da peruquinha que ele usa, e sem contar os bordões dele, né, como... Mas no peito na grama, no talento de fulano... vai ter emoção até o fim. Eram coisas que eu falava ao longo das transmissões. Com Bruno Henrique, tem cruzamento, Pedro no peito, na grama, bateu pro gol! É um baita narrador e pra mim é mais um que eu coloco aqui no craque da voz. O próximo aqui é o Everaldo Marques, o EV, que também tá no Grupo Globo. Anteriormente ele tava na ESPN. E aí o recuo mal feito, que bobagem! Luciano, cara a cara pra fazer o terceiro, tentou a finta, fechou grande, o Luciano bateu! Gol! Ele era muito marcado por narrar basquete, esportes americanos, agora no Grupo Globo ele narra principalmente o futebol. Gosto dele como narrador, acho um bom narrador, mas eu acho que ele não chega no nível do craque da voz, tá? Pro meu gosto, eu encaixo ele aqui, ó, como um baita narrador. O próximo aqui é o Dandan, do Grupo Globo também. Pela canhada, Bruno Henrique tá de brincadeira, já deixou o primeiro pra trás, o segundo também. Bruno Henrique cruzou, passou, emendou Vitor Hugo, lá dentro! Arrasca! E esse aqui eu confesso que não gosto muito, eu acho que ele é muito metido a brincalhão, eu acabo não gostando muito das narrações dele, a voz dele me incomoda um pouquinho, particularmente eu não gosto muito do Dandan, é um cara que veio do futsal, né, eu lembro que ele narrava exclusivamente o futsal antigamente, agora ele tá narrando jogos de futebol de campo, ele narra no Sport TV, é um narrador que eu confesso que não gosto muito e vou deixar aqui no mudo de canal, não é nada pessoal Dandan, eu só não gosto de tu narrando, tá? O próximo aqui é o Jader Rocha, esse careca aqui também do Grupo Globo. Tenta sair um pouquinho mais o Inter. Edenilson com o Yuri Alberto, procura alguém, devolveu no Edenilson, bolão pro Yuri Alberto na cara do gol! É um cara que eu conheço bastante, porque ele é aqui do Sul, ele narrava muitos jogos na RBS, foi pro Grupo Globo, hoje ele narra no Sport TV, é um narrador mais exclusivo do Premier, né? Se o teu time for jogar contra um Cuiabá numa segunda às 8, pode ter certeza que é ele que vai narrar, ele pega esses jogos mais isolados assim, que não tem tanta audiência, mas é um bom narrador, ele tem um bordão famoso que é o olha ele aí, é um bom narrador, mas pra mim fica abaixo aqui de craque da voz e pra mim eu vou deixar aqui como baita narrador. O próximo aqui é o Rogério Correia, narrador mineiro, que narra principalmente os jogos dos times de Minas Gerais, né? Cruzeiro, Atlético Mineiro e América. Muito marcado, acionou na direita, Ramiro, cruzamento, passa por todo mundo, Wesley! Esse cara, ele exala a um jogo na Arena Independência numa segunda às 8 também, né? Jogo no Independência não tem como não ser com o Rogério Correia. É um narrador interessante, eu acho que é um bom narrador, porém me incomoda um pouco que sempre que meu time vai jogar contra o time de Minas, ele narra. Ele acaba, querendo ou não, puxando um pouco mais
a sardinha para os times mineiros, e isso acaba me incomodando um pouco. Então eu acabo tendo um pouco de ranço do Rogério Correia, tá? Então, para mim, eu vou colocar ele aqui, ó, como narrador de videogame. O próximo aqui é o Júlio Oliveira, mais um do Grupo Globo. Vai pra cima da marcação do Wolff, ainda o Sané, busca espaço pra chegar na linha de fundo, cruzamento por trás, não conseguiu ali a finalização, Musiala! Gol! Esse aqui é meio escanteado, tadinho, né? Ele nunca pega um jogo top pra narrar, tu nunca vai ouvir ele narrando um Flamengo e Palmeiras, um Corinthians e São Paulo, um Cruzeiro e Grêmio. Ele sempre narra ali um Vitória e Juventude, um Cuiabá e Ceará. Quando ele tá num dia melhor, ele narra ali um Vasco e Criciúma, mas ele nunca narra um clássico, um jogo grande. É um narrador prioritariamente do Premiere e Sport TV. Eu acho que é um bom narrador, eu gosto ele tem uma voz mais grave também, eu acho que é um bom narrador. Pra mim, eu coloco ele aqui, ó, como baita narrador. O próximo aqui, também do Grupo Globo, é o Odinei Ribeiro, que é um cara que, pra mim, ele é muito marcado por ter narrado futsal por muito tempo. Ele tem o bordão do por todos os ângulos pra você curtir. Todos os ângulos pra você curtir. Tem dedo de treinador, tem jogadinha ensaiada, bem executada. Sacha abraça ali o John. É um narrador que não me agrada tanto, mas também não tenho nenhum ranço. É um cara que ultimamente ele tem narrado mais jogos dos times de São Paulo. E Copinha, né? Copa São Paulo ele tá sempre narrando também. É um narrador que qualquer jogo que tenha na Arena Barueri, pode ter certeza que é ele que vai narrar. Um jogo do Santos no domingo às 6h30 é ele que vai narrar. Pra mim, eu coloco ele aqui, ó, como um narrador de videogame, o nosso querido Odinei Ribeiro. O próximo aqui é o Paulo Andrade, que hoje tá no Grupo Globo, mas até pouco tempo ele era o principal narrador da ESPN. O relógio já passou dos 49 prometidos pelo árbitro, cai a chuva. Que tensão, cobrança de escanteio, Alisson! Alisson! Gol! Esse cidadão aqui é um baita narrador, gosto muito, faz muita falta ouvir a voz dele no domingo de meio-dia. Sabe aquele domingo de meio-dia que tu tá almoçando e tá passando ali na TV um Liverpool e City, tá passando um Arsenal e Tottenham? Como faz falta almoçar o domingo e não tá ouvindo a voz do Paulo Andrade, porque ele é o cara que personifica a Premier League no Brasil. Agora no Grupo Globo não temos mais a oportunidade de ouvir ele narrando jogos de Premier League, jogos de La Liga. Ele tá mais no Premiere e no Sport TV. É muito bom narrador, gosto muito. E aqui, ó, por enquanto vou inaugurar aqui a categoria GOAT já com o nosso querido Paulo Andrade, que é um baita narrador, né? O próximo aqui é o Rogério Vogel, que com a saída do Paulo Andrade da ESPN, o Rogério que se tornou o principal, o narrador 01 da ESPN, hoje é o Rogério Vogel. Aí vem embora mais uma vez o Lucas Vasquez, caindo agora pelo lado esquerdo. Vasquez! Pegou, largou! Belligol! Belligol! Bellingham! É ele! Gol! Quando eu ouço a voz dele, eu lembro muito de La Liga, né? O Paulo Andrade é a personificação da Premier League, mas pra mim, a voz da La Liga no Brasil é do Rogério Vogel. Gosto muito dele como narrador. Agora ele tá narrando muitos jogos de Libertadores, então a gente ouve mais ele narrando os times brasileiros. Baita narrador. Pra mim, eu coloco aqui, ó, na categoria craque da voz. O outro aqui também da ESPN é o Matheus Suman, que é um narrador jovem que tem ganhado muito espaço, né? Com a saída do Paulo Andrade da ESPN, ele tem narrado vários jogos da Premier League recentemente. Ele usa o corpo, dá o tapa na frente, o Liverpool em velocidade, o passe na frente, Luiz Dias! É um narrador que a voz dele não me agrada muito, eu não gosto muito do timbre da voz dele, porém ele narra bem, cara, é um cara que pega bem os lances, é um cara que dá uma dinâmica legal pro jogo, sem esse detalhe do timbre da voz que não me agrada muito, mas eu acho que é um narrador interessante, tá? Por causa desse negócio da voz, eu vou deixar ele aqui, ó, como um narrador de videogame, mas ele é bom narrador, tá? O outro aqui, também da ESPN, é o Fernando Nardini. Esse aqui é muito marcado por narrar esportes americanos, né? A NFL, o NHL, os principais esportes americanos, é ele que narra na ESPN. Ameaça o cruzamento, deixa com o Coque. Agora sim vem a bola para a segunda trave, Griezmann! Gol!
Ultimamente ele tem narrado mais futebol por causa da saída do Paulo Andrade, que abriu espaço na grade, e é muito bom narrador, eu gosto do estilo de narração dele. Ele não tem aquele estilo de narração tão famoso no Brasil, que é aquele estilo de narração mais gritado, que bota mais emoção. Ele tem aquele estilo de narração mais europeu, um pouco mais contido, uma voz mais grave também, mas é um bom narrador, cara. Eu coloco aqui, ó, como um baita narrador, o Fernando Nardini. O próximo aqui é o Rômulo Mendonça. Abertura feita na direita com o Irã. O Gabi se deslocou, levantamento para a grande área. E se o Paulo Andrade é a personificação da Premier League, Rogério Vogel é a personificação da La Liga, o Rômulo Mendonça no Brasil é a voz do basquete, é a voz da NBA. Ele tem diversas pérolas como Lebrão, ladrão, roubou meu coração. Lebrão, ladrão, roubou meu coração. ou aquela outra. E muitos bordões como e aquele outro. Licença pra matar. É um baita narrador, gosto muito, ele tem uma pegada muito cômica. Só que diferente do Dandan, por exemplo, ele é engraçado. Eu consigo ouvir, dar risada e gostar do Rômulo Mendonça, diferente do Dandan. Então pra mim, eu coloco aqui, ó, Rômulo Mendonça como craque da voz, tá? No futebol, pra mim, ele é craque da voz. Agora, se fosse basquete, no basquete ele é o GOAT supremo. Mas no futebol eu coloco aqui como craque. O próximo aqui é do Grupo Globo, é o Eduardo Moreno, narrador da Sport TV. Área, defesa corta, deu um rebote, Gross bateu pro gol, sobrou no ADM, limpou, ainda ele bateu pro gol! Gol! Ele sofre do mesmo dilema do Júlio Oliveira, né? Jogo ruim é com ele, né? Jogo de Série B, ele tá sempre narrando. Jogo de seleções, sabe? Eliminatória europeia, Portugal e Luxemburgo, ele que vai narrar. Ele também não pega os principais jogos da rodada. Na questão da narração, ele tem uma voz bem grave, eu acho que é um bom narrador. Eu acho que ele não coloca muita emoção no jogo, né? Ele mais descreve os fatos do que coloca emoção. Eu acho que é até por isso que ele não tem tanto espaço nos principais jogos. Eu acho que ele é um narrador de videogame, tá? Eu acho que falta um pouco de emoção na narração dele. Theo José. O Theo José ficou muito marcado por Champions League na TV aberta, quando ele narrava na Band, época que a Band transmitia a Liga dos Campeões. Benzema domina, Rodrigo, Benzema! Eu confesso que eu gostava dele nessa época, mas depois eu fui pegando o ranço, e principalmente depois que ele foi para SBT, eu não conseguia ver os jogos de Libertadores com ele narrando, passei a não gostar muito, eu não sei o que aconteceu, cara, peguei um pouquinho de ranço, mas ele tem bordões legais como... Mário Gomes, não Mário Gomes, não é assim! Apanhou da bola. Mas eu confesso que hoje tem muitos narradores que eu coloco na frente dele. Eu vou deixar aqui o Theo José como narrador de videogame. Próximo aqui é o Nivaldo Prieto, que atualmente está na Paramount, está no Paramount Plus, narrando Libertadores. Chegada no ataque, a chance, dá até para bater pro gol do cruzamento do gol! Gol! Lembro dele na Band, na Fox. É um narrador com uma voz bacana. Não é dos meus favoritos, mas eu confesso que eu acho que ele é um baita narrador. E vou colocar ele aqui, ó, juntinho aqui dos outros narradores. João Guilherme. O João Guilherme, ele exala a Libertadores da América, né? Atenção, o Inter vem, bola cruzada, Viginho, toca a música, é gol do Inter, é o gol da classificação! Gol! Na época que a Fox Sports passava praticamente todos os jogos da Libertadores, o João Guilherme era o principal narrador da emissora, narrava muitos jogos de Libertadores. Agora ele tá na Flá TV, né? Ele se assumiu flamenguista, como se ninguém soubesse, tá na Flá TV e agora só os flamenguistas vão ter o prazer de ouvir ele narrando, porque ele é bom narrador, eu gosto dele narrando. Bate uma nostalgia dele mandar aquele toca música e vinha a musiquinha da Fox Sports numa quarta de noite, numa Libertadores, né? Gosto muito, pra mim é craque da voz o João Guilherme. O próximo aqui é o Marco de Vargas, que ele tinha o bordão do É Rede. Vamos com o Alisson, Paulo Miranda na área, só cruzamento veio baixo, hein? Tem Leonardo por aqui! Que ele também vai numa linha bem parecida do João Guilherme, né? É o cara da Libertadores na Fox.
Quando não era o João Guilherme, era o Marcos de Vargas que narrava. Sempre que tinha um jogo de um time brasileiro contra um The Strongers, contra uma Universidade Católica, contra um time ali da Colômbia, Marcos de Vargas que narrava. E eu gosto, ele tem uma voz mais grossa, que ele fala meio impostado assim. E o bordão dele, o rede, como eu falei, é muito bom. Gosto do Marcos de Vargas, apesar de ele ser mais gremista que o Farid, mas é bom narrador. Pra mim, é um baita narrador. E agora temos ele, Galvão Bueno. Pra mim, sem discussão, GOAT dos GOATs. Tá gostando da saída de bola. Kaká então tenta botar velocidade. Botou na frente, posição legal. Vamos, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Bateu. Gol! Pra mim, o maior narrador do futebol brasileiro, pelo menos desde que eu me entendo por gente, dos que eu ouvi, foi o melhor, é o mais marcante, não à toa que ele foi o principal narrador da principal emissora por tanto tempo, era o cara que na Copa do Mundo. Cada narrador aqui tem uma competição que narra, né? Mas a principal competição, que é Copa do Mundo, é com esse cara. Não dá pra ser brasileiro e assistir jogos de Copa do Mundo sem ter o Galvão reclamando, xingando o jogador, errando pronúncia, errando nome de time europeu. Mas a gente gosta, porque a gente entende, a gente tem muito apego pelo Galvão, porque é um baita narrador. Que ainda tá em atividade, né? Ele tá na Amazon, ele fechou pra narrar o Brasileirão pela Prime Video. Teve uma época que o pessoal pegou ele pra Cristo, né? Época ali de 2010, 2014. O pessoal tinha um hate em cima do Galvão. Não entendi o porquê, mas o tempo foi senhor da razão e hoje todos reconhecem ele como o principal narrador do Brasil. Não é à toa que, como eu falei, foi o principal narrador da principal emissora durante tanto tempo. Galvão Bueno, não tem jeito, GOAT dos GOATs. Kleber Machado, esse aqui também é lendário, né? Muito tempo na Globo. Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Enquanto que o Luiz Roberto narrava os jogos dos times do Rio de Janeiro, os times de São Paulo na Globo eram com Kleber Machado, que é um baita narrador. Ele tem aquela narração histórica do gol do Corinthians, do Romarinho. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Tem aquela narração lendária também de Fórmula 1, que ele manda o hoje sim, hoje não. Hoje não, hoje não, hoje sim! Hoje sim! Sem contar aquela narração clássica no jogo de São Paulo, né? Conseguiu a tabela, Pênis! Gosto muito do Kleber Machado, reconhecendo que hoje em dia ele tá um pouco enferrujado para narrar, ele esquece nome, ele tá meio esquecido, ele deixa de narrar gol volta e meia, ele esquece, mas é muito bom narrador, a voz dele é muito boa, o timbre da voz dele é muito marcante, ele tem uma voz que pega, tu ouve assim, um segundo da voz dele tu já consegue reconhecer. Gosto muito do Kleber Machado, pra mim é craque da voz. Thiago Leifert, esse aqui é mais um que é polêmico, mas eu confesso que eu gosto muito do Thiago Leifert como apresentador, como comunicador, mas como narrador eu reconheço que ele não tá na primeira prateleira. Veio puxando o ataque, Luiz Kelly, Merino de primeira, que isso, Arsenal, gol! Ele tem muito a evoluir ainda. Vamos ser justos com ele, né? Ele começou a narrar futebol profissional não tem nem um ano, né? Que agora que ele fechou com a SBT para narrar a Champions League. Até então, a única experiência dele narrando foi no FIFA. E eu confesso que eu ouvi muito a voz dele jogando FIFA. O FIFA que eu mais joguei foi o FIFA 14. Então eu cansei de ouvir ele mandando um... Na banheira, lavando o cabelo, passando um sabonete, impedimento marcado. Ele tem muitos bordões no FIFA que ficaram muito marcados para a geração Z, que é a minha geração, que jogou muito videogame. Mas como eu falei, narrando futebol de verdade, ele tá ainda verde, ele precisa evoluir. E vou fazer aqui, ó, jus à carreira dele, né? É o que melhor se encaixa aqui na narrador de videogame, porque de fato ele é um narrador de videogame. Tomara que evolua e siga narrando, porque eu gosto muito do Thiago Leifert como pessoa. O próximo aqui é o Jorge Igor, o primeiro da TNT que aparece aqui na tier list. Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração, a bola chegou na área, Lucas! Gol do Tottenham, é no coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração, E aquilo que eu falei, né? Tem narradores que marcam uma competição. E o caso da Liga dos Campeões é marcada por Jorge Igor
e por André Henning. Em cima dele de novo, Neymar, pra perna esquerda, Neymar levantou, Sérgio Roberto, minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu, gol do milagre, do impossível. Já vou colocar os dois no mesmo balaio, porque os dois são grandes narradores. E sobre marcar uma competição, eu acho que esses dois aqui são os que mais marcaram uma competição. É muito diferente tu assistir um jogo de Champions que não tenha esses dois caras narrando. É impressionante como eles conseguem colocar a atmosfera de Liga dos Campeões na voz, na entonação, na transmissão que eles estão participando. Quando tu ouve a voz, tanto do Jorge Igor quanto do André Henning, se tu fechar o olho, automaticamente tu consegue visualizar o Santiago Bernabéu, tu consegue visualizar o Camp Nou, eles se transportam para um jogo de Liga dos Campeões, com muita maestria, porque são grandes narradores, e eu acho que o principal ponto que eles conseguem colocar nas narrações é a emoção. Eu acho que não é nenhum absurdo dizer que junto do Galvão, os dois narradores que mais conseguem colocar emoções nos jogos são Jorge Igor e André Henning, dois baita narradores, porém eu vou ter que separar eles aqui na tier list. Sabe por quê? Porque um deles para mim vai entrar na categoria GOAT. Quem que vai entrar em cada categoria? Gosto muito dos dois, mas o Jorge Igor eu coloco como craque da voz, e o André Henning, para mim, vai ficar aqui do ladinho do Paulo Andrade do Galvão como o GOAT na narração brasileira. O próximo aqui é o Marcelo Razan, um narrador muito jovem, um dos mais novos aqui da lista. Tauan Lara, cruzamento pra dentro da área, tem sobra, Luca tocou, o alemão pra fazer, gol! Ele tá toda hora pingando de um streaming por outro, né? Ora ele tá narrando o jogo na Cazé TV, ora na Paramount, ora na Prime Video, mas eu gosto muito, acho que é muito bom narrador, muito jovem ainda, tem potencial para evoluir ainda mais. Eu acho que é um dos bons nomes que a gente tem dessa nova geração de narradores. Uma coisa que eu gosto muito do Marcelo Razan é que todo jogo que ele vai narrar, ele estuda muito sobre o clube, não só sobre os jogadores, mas sobre a história do clube, músicas de torcida, ele está sempre muito informado com o contexto do clube, o momento do clube que ele vai narrar, e eu confesso que, como espectador, eu gosto muito disso, isso faz muita diferença na experiência. E eu vou colocar ele aqui, ó, como baita narrador, tá? Mas assim, ele é muito jovem e vai evoluir muito mais ainda. Não tenho dúvida nenhuma que logo logo ele vai ser um dos GOATs, porque esse cara é muito bom narrador e tem muito potencial ainda. O próximo aqui é o Luizinho, Luiz Felipe Freitas, que é o principal narrador da Cazé TV hoje. Tenta botar na frente, Flaco Lopes, mano a mano com o Davi Luiz. Flaco Lopes e Davi, Flaco Lopes! Gol! Ficou muito tempo também na TNT Sports, antiga Sport Interativo. Eu gosto muito dele como narrador, eu acho que ele consegue colocar muita emoção. Uma coisa que eu gosto dele é que ele é muito versátil, ele pode narrar qualquer coisa. Tu botar ele pra narrar futebol, futsal, luta, ping-pong, natação, cricket, qualquer esporte ele vai conseguir narrar, vai conseguir colocar emoção, porque ele é um cara muito versátil e ele manja de muitos esportes, sem contar dele fazendo tradução simultânea também de alguma cerimônia que ele vai traduzir, que ele vai apresentar. É um cara que é muito bom comunicador, gosto muito do Luizinho e pra mim hoje eu coloco ele como um craque da voz. Pra fechar a lista aqui a gente tem mais um narrador da Cazé TV, que é o Raoni Pacheco, que é um narrador que eu acho que ele manda bem na narração, acho que ele tem um bom time, ele é bem informado. Tá Neymar, vai ter feito nela, Cleiton deu um soco pra frente, sobrou, João Schmidt bateu, gol! Porém eu acho que falta um pouquinho de potência na voz dele, por isso que eu vou deixar ele aqui, ó, mais um aqui na categoria narrador de videogame. E assim eu fecho a tier list. Se tu gostou, comenta o que tu achou, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e tamo junto até a próxima, valeu!